Começando, vamos lá então, mais uma noite. Boa noite para você. Hoje o nosso tema é o jeito mais errado de pensar sobre ele. Como que você anda pensando aí sobre o seu marido, seu parceiro? Cuidado, tá? Porque pode dar errado, certo? Seja bem-vinda. Já agradeceu hoje? Lembra do meu lema de todos os dias? Agradeça sempre, ao invés de reclamar. Perceba as coisas boas que você tem e agradeça sempre. Obrigada, Senhor, pelo marido maravilhoso que eu tenho. Mesmo que isso ainda não seja verdade, mas você vai conquistar isso. Acredita. Nunca desista de conseguir o seu melhor e o melhor dele, tá certo? E afirmando essas coisas todas que acontecem no dia a dia, e inclusive desse marido maravilhoso que você tem, você atrai as melhores, tá? E aí, a gente está falando de energia. Boa noite. Gente, eu tô ruim da vista no Instagram. Deixa eu ver aqui. Lascadão. Lascadão. Sem quem será, né? Quem será? Bom, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui, porque muitas mulheres pegam o celular do marido para poder assistir aqui, né? Então a gente nunca sabe certo quem é que está aqui nos assistindo. Mas todos são muito bem-vindos, certo? Então pensa numa coisa. Você precisa ter atitudes, você precisa buscar aprender sobre coisas diferentes, sobre coisas novas, principalmente sobre você, sua autoestima e o seu relacionamento, que você merece demais ter a vida e o relacionamento dos seus sonhos. Quem não quer? Todo mundo quer, não é? Todo mundo quer. Então vamos trabalhar para isso. A gente consegue quando a gente se dedica. Tudo na vida é assim. Aqui nós falamos sobre tudo que vai ajudar todas as mulheres comuns a se transformarem em mulheres desejadas e valorizadas pelo marido. Quem não quer ser valorizada pelo marido? Todo mundo quer. Então, é aí que pega, porque a gente precisa, então, começar a fazer a coisa certa, do jeito certo. Porque se não tá dando jeito bom, né? Não tá ficando bom do jeito que tá, tem que mudar o jeito de fazer, tá certo? E é por isso que eu estou aqui. Aqui, nesses canais, você vai aprender sobre todas as coisas que são muito importantes para que o seu relacionamento seja resgatado, para que o seu relacionamento realmente seja um relacionamento que você gosta de estar junto com ele, né? Tá certo? Boa noite, quem mais chegou? Patrick, Ana, boa noite para vocês, sejam bem-vindos, viu? Beijo, Patrick! Então é isso, gente. Eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e eu estou aqui para te ajudar a se transformar em uma mulher desejada e valorizada pelo seu marido, tá certo? Fica aqui até o final que você vai aprender aqui hoje o que você não pode fazer com o pensamento em relação ao seu marido de jeito nenhum, porque senão vai desandar, tá? O que é o nosso tema hoje? O jeito mais errado de pensar sobre ele. Então, cuidado, porque você pode estar pensando coisas aí que ao invés de estar ajudando, estão te atrapalhando, né? Então, fica aqui até o final, tá certo? O que seria jeito errado para você? Jeito errado é aquilo que você cansa de fazer e não dá certo. E aí eu falo sempre, todas as receitas, quando você erra o ingrediente, vão dar errado. Então, se você está agindo de uma forma errada, vai continuar dando errado, vai continuar brigando, vai continuar desentendendo. Então, você tem que estar atenta para isso. Tem uma coisa aqui que é o ponto-chave que eu vou te ensinar daqui a pouco, tá? Não sai daqui para você aprender realmente o que você precisa fazer para parar de pensar a coisa errada, tá certo? Aprenda a pensar do jeito certo, né? E olha, o que acontece quando você fica pensando sobre ele coisas erradas, o jeito errado de pensar, o jeito errado de agir? São as brigas intermináveis, porque está fazendo tudo de forma inadequada, né? E aí são aqueles desentendimentos que nunca acabam, que sempre voltam e fica ali, ó, naquela situação bem desconfortável, né? Aquele relacionamento que provavelmente nenhum nem o outro não estão satisfeitos, porque eu falo sempre uma coisa: é incrível. Quando você tá com alguma coisa ruim com ele, um sentimento, alguma coisa assim, é recíproco. A maioria das vezes ele está sentindo a mesma coisa. Então tem que acabar com essa coisa,
tá certo? E uma coisa que é muito importante, que a gente já vai começar a falar aqui agora, é sobre a questão do machismo. Só que o machismo, ele não é uma coisa própria só dos homens. Porque existem mulheres e homens machistas, né? Aí eu te pergunto, você é machista? Mesmo sendo mulher? Porque tem muitas mulheres que são machistas. Muitas, inúmeras mulheres que são machistas, né? Então é preciso você pensar como é que é o seu marido, como é o seu relacionamento, o que você espera desse relacionamento seu, sabe? Porque tem coisas que eu acho que a gente tem que manter, sim, porque são boas. Mas tem coisas que não dá para manter, porque elas só fazem atrapalhar, né? Então, gente, é importante olhar com cuidado para o que você está pensando e achando aí do seu marido, tá certo? Porque o machismo, ele vem de mulheres e homens. E o machismo, geralmente, né, ao pé da letra, ele é manifestado por atitudes, por formas de falar, por formas de agir, certo? Só que essas formas podem ser da mulher ou do homem. E quando existe o machismo, tanto no homem quanto na mulher, né, que elas acham que o machismo tem que imperar dentro de uma casa, dentro de um lar, certo? Isso significa que eles não aceitam, essas pessoas que são machistas, que sejam mulheres ou que sejam homens, elas não aceitam a igualdade de gêneros, né? Gênero masculino e feminino. Essas pessoas que são machistas, independente do gênero feminino ou masculino, elas acreditam que tem poderes diferentes entre o gênero masculino e o feminino. O que você acredita sobre isso? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? É importante a gente entender, certo? E geralmente, em relação ao machismo, o que acontece nas casas, nos casamentos, nos relacionamentos, onde existe machismo por parte de um ou de dois? Geralmente, o que é? Os deveres são diferentes, né? Ou seja, as coisas que cada um vai fazer nesse relacionamento são diferentes. E, segundo o machismo, as mulheres e os homens que são machistas acreditam que quem tem que ser o provedor da casa é o homem. Ou seja, ele tem que dar conta de resolver todos os problemas financeiros da casa. Mas aí o que eu tenho para te falar? A gente está no século 21, né? 2023 do nosso ano. As coisas já evoluíram muito. Então, eu respeito as pessoas que têm essa cultura, certo? Talvez foram criadas assim, aprenderam assim e estão repetindo assim, estão vivendo assim. Só que pessoas jovens nos dias atuais que estão num relacionamento ou que são casadas têm que pensar. Porque, na verdade, quando a gente fala de machismo, né, que muitas mulheres são machistas e fazem questão que o marido é que dê conta de tudo, ele tem que pagar tudo, ele tem que resolver tudo, e ela fica ali cuidando da casa, dos filhos, do lar, enfim, né? E eu respeito as pessoas que pensam assim e que agem assim. Mas a minha pergunta é: se você pensa assim e age assim, tá bom assim para você? Porque se tiver bom, tá tudo certo. Agora, muitas mulheres, elas dizem não ser machistas, mas elas agem como se fossem machistas. E aí é que está o grande problema. Porque elas acabam achando e esperando que o marido realmente pague todas as contas, que ele seja responsável por resolver todas as questões da casa, né? Ela se atém a ficar cuidando da casa, dos filhos, algumas fazem a comida, cuidam lava roupa, passa roupa, cuida de tudo em casa, e outras não, elas cuidam da casa, elas administram a casa, mas tem alguém para ajudar a cuidar realmente, né? Mas essa questão do machismo, ela leva muito àquela questão de antigamente, mas a gente ainda tem isso na nossa cultura muito impregnado, que é essa coisa de falar a mãe é quem cria os filhos, é quem ensina, é quem cuida.
né? E o pai, ele vai trabalhar, ou seja, isso traz para o pai um distanciamento do filho, de certa maneira, nesse machismo. Porque é a mãe que cria, a mãe que cuida, a mãe que faz tudo. E o pai tem pouco acesso ao filho. E eu falo que, por exemplo, os meus pais foram criados nesse formato. Mas a gente precisa abrir a mente, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente que está aqui no século XXI no relacionamento. Independente de quantos anos a gente tem, a gente precisa abrir a mente e pensar em coisas diferentes, estudar um pouco mais, para a gente ver que os filhos são de ambos. E os dois, pai e mãe, têm que ser pai e mãe. Então, não dá para a mãe ser mãe e pai, né? Então, essa questão de achar que ele é que tem que dar conta de pagar tudo, bom, é uma questão de acordo. E tá tudo certo se com você é assim, né? Mas é muito importante a gente entender que o amor, o afeto, o carinho, ele tem que estar presente, tanto do pai para os filhos, quanto da mãe para os filhos e, reciprocamente, dos filhos para os pais, para as mães, né? Isso é uma que é natural e é importante. E a gente vê muitos casamentos aí onde o pai quase não tem contato com os filhos, fica muito fora trabalhando. Então, os filhos ficam só com a presença da mãe, né? E aí, até que ponto, né, que não falta a presença do pai, certo? Isso, gente, é uma questão de escolha. E aí você faz as suas escolhas, certo? Então, assim, a grande questão aqui da gente falar sobre o jeito pior de você pensar sobre ele é o seguinte: muitas mulheres querem, né, são machistas, às vezes nem sabem que são, né? E geralmente essas mulheres, elas estão confundindo os papéis. Elas acham que o marido tem que, além de ser o provedor da casa, pagar tudo e ainda trabalhar e cuidar das coisas todas que não são da dona de casa ou da mãe, né? Elas acham que elas são submissas a ele nesse ponto. Mas essas mulheres, mesmo sendo machistas, elas acham que o marido tem que fazer tudo o que ela quer. E esse é o grande problema. Porque existe uma grande diferença. No machismo, a mulher é submissa ao marido, certo? Agora, e até, geralmente, ela depende financeiramente desse marido, né? E aí é que está a grande questão. Por quê? É muito importante, eu defendo muito, sabe? Eu não sei se é porque eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei a trabalhar com os meus 14 anos, mas não foi por, por incentivo dos pais. Eu é que quis buscar a solução para comprar as coisas que eu queria e que meus pais não tinham condição de me dar, né? Então, foi uma coisa própria minha e tá tudo certo. Não significa ser melhor nem pior do que ninguém. Porque tem gente que está morrendo de tristeza porque teve que começar a trabalhar muito jovem. Não, eu não tenho isso. Pelo contrário, eu acho que eu só amadureci muito antes da hora, mas está tudo certo, está tudo bem comigo. Então, quando a gente fala dessa questão aí do dinheiro, de pagar as contas, de ter as coisas, como eu falei, de comprar aquilo que eu queria, que às vezes era alguma coisa supérflua até, mas eu queria ter o meu dinheirinho para comprar essas coisas que eu queria, né? Que eu tinha vontade de ter, sabe? E aí, uma coisa é ele bancar tudo. Outra coisa é, né, a esposa querer que ele realmente faça tudo que ela quer, do jeito que ela compre as coisas do preço que ela quer, do nível que ela quer. Aí já é muito complicado, sabe? Então, isso é o ponto. Porque o seu pai é uma coisa, o seu marido é outra coisa. E muitas mulheres têm confundido o marido com o pai. Inclusive, eu tenho alunas que estavam nessa condição aí, quase separando no relacionamento. E aí eu falei, opa, vamos aprender as coisas aqui do jeito que tem que ser, né? Porque a gente está já bem avançado, né? A gente não está lá
na época antiga dos nossos avós. Então, vamos organizar os pensamentos e entender que eu vou falar uma coisa que às vezes você pode até achar que é meio pesada, mas eu vou falar. É o seguinte: o seu marido, você transa com ele, você vai para a cama com ele. O seu pai não vai. Então, gente, são papéis diferentes. O seu marido vai te dar determinadas coisas, mas o seu pai, ele, junto com a sua mãe, mesmo que não fosse tão presente, ele teve a obrigação, junto com a sua mãe, de educar você, de pôr limites, de pagar as coisas, né? Comida, roupa, médico e por aí vai. Essas coisas todas aí que é natural de um pai, certo? Agora, o marido ele não tem a obrigação de te dar tudo que você quer. E aí a sensação que dá para muitas mulheres é que elas saem da barra da calça do pai e vão para a barra da calça do marido, achando que ele é o responsável por dar tudo que ela quer, né? E as coisas não são bem assim. E que bom se você tem um marido que te dá tudo que você quer, maravilhoso, né? Aí eu quero que você entenda o seguinte: tem mulheres e mulheres. Então, tem mulheres que tá ok para elas não trabalharem fora de casa, porque para mim o trabalho de casa é muito mais difícil do que o trabalho fora de casa, né? Eu sempre trabalhei fora de casa, então talvez seja por isso que eu acho difícil o trabalho de casa, mas está tudo certo e cada um tem a sua escolha, como eu já falei hoje, né? Mas sempre lembrar disso. Todo mundo trabalha, mas trabalhando fora de casa ou dentro de casa, o marido não é obrigado a dar tudo o que a esposa quer, né? É preciso ter bom senso. Então, você não pode pensar que seu marido é seu pai e que ele tem que te dar tudo que você quer. Porque muitas vezes, principalmente enquanto criança, a gente aprende isso, né? Muitos pais são muito amorosos, têm dinheiro para dar tudo que os filhos querem e dão, né? Então, não é assim com todo mundo. E aí a gente tem que pensar no todo. Eu falo sempre que, como pais, como mães, a gente tem que preparar os nossos filhos para o mundo lá fora. Porque eu falo muito com os meus filhos. Eu não sei até que dia que eu estarei aqui, que eu estarei viva para poder te dar as coisas, para poder te mostrar o melhor caminho, né, para te ajudar quando você estiver em dúvida. Então, assim, a conversa, ela é para todos, homens, mulheres, independente de machismo ou não. Só que esse é o grande problema. É a mulher que é machista e às vezes nem percebe que quer que o marido pague tudo e dê tudo e pague a vida de madame dela. E às vezes nem faz, talvez, o que deveria fazer em casa, né? Eu não estou dizendo lavar, passar e tal, mas pode ser também, né? Porque vai depender aí da questão e das escolhas que esse casal vai fazer, certo? Me conta uma coisa, você gosta desse tipo de assunto sobre relacionamentos? O que a gente deve, o que a gente não deve fazer? Então, me faz um favor, me segue no YouTube, clica lá no sininho para ativar as notificações e uma coisa muito importante, dá um joinha, dá um like lá nos vídeos, tá bom? E envia esse vídeo, o link desse vídeo, quem está no Instagram, clica aqui no aviãozinho aí do seu lado direito, manda para uma amiga sua que às vezes está com problema no relacionamento, porque a gente vai falando diariamente, todos os dias, de segunda a segunda, a gente publica vídeos sobre técnicas para melhorar os relacionamentos. Então, me ajuda a trazer mais pessoas para o nosso canal, tá? Porque assim a gente vai ver menos mulheres sofrendo no seu relacionamento, aprendendo coisas que a gente está aqui de forma gratuita, passando isso para vocês, né? E olha, todo relacionamento, para ele ser prazeroso, onde os dois estejam satisfeitos com essa relação, ele tem que ter uma base. O que é uma base? Uma coisa que sustenta a relação, né? E o que sustenta uma casa, por exemplo? São os pilares, as pilastras, não é? São feitas de concreto, com ferro, tudo mais. Todo relacionamento também, ele tem que ter esses pilares que sustentam ele.
Porque são várias coisas que vão afetar aí esse relacionamento, especialmente quando esse casal vira uma família e tem filhos, né? Então, a gente tem que buscar. E a gente, em outro dia, a gente vai falar desses pilares separadamente, tá? Hoje a gente vai falar mais de leve, porque não dá tudo em uma live só. A gente fala nisso em outro dia, certo? Então, assim, tem que prestar atenção no seguinte. Se você e ele, seu marido, são um casal machista, os dois acham que o marido tem que prover e a mulher vai cuidar da casa, não sei quem vai pagar o que e como, mas enfim, geralmente nesse caso é o marido que paga, é o homem que paga, né? Mas se vocês acreditam que que ele tem que dar conta de tudo, né? E que você fica ali só cuidando da casa, ou até com um ajudante sem cuidar da casa. O que tem que acontecer? Aqui a gente entra dentro de um dos pilares. Vocês precisam conversar sobre essa questão. Porque muitas vezes acredita-se que o homem está satisfeito em ser o provedor. E eles gostam mesmo, porque isso está no subconsciente deles e vem dos nossos antepassados. Isso vai passando de geração para geração e vai ficando aqui impregnado na cabeça. Essa questão do machismo, ela já foi bastante diluída pelo tempo mesmo, né? E ainda hoje, muitos casais são bem abertos e não tem esse machismo. Mas quando a gente para pensar, tem alguns detalhes que toda mulher gosta. Por exemplo, que o marido seja cavalheiro, educado, que ele, né, dê as vezes para ela, deixa ela passar na frente, que ele abre a porta do carro para ela. Tem muitos ainda que fazem isso, né? Mas isso não é tão comum. As pessoas ficaram mais largadas com isso, sabe? Então, é importante, se vocês são machistas, e às vezes, se não são, você nunca pensou nisso, pense. Porque o machismo não é só o que a gente vê falar que o fulano é machista, o fulano é machista, fulano. Não é só isso. O machismo, ele está dentro do relacionamento quando a gente se casa. Porque no subconsciente dos homens isso vem, né? Agora, a gente não sabe como que ele vai colocar isso para fora. E no seu subconsciente vem também o machismo. Porque lá atrás, os antepassados, né, seu pai, da sua mãe, tiveram. E aí isso veio para eles. A gente só não sabe como chegou neles esse machismo, esse percentual de machismo que ele tem dentro dele e que acabou passando para você, porque a gente aprende o machismo vendo os outros fazerem determinadas coisas e falando algumas coisas também. Aí a gente começa, se eu presto atenção, eu consigo entender determinadas reações que são machistas, né? Então você precisa ter esse cuidado de observar como é que está isso aí no seu relacionamento, certo? E lembra, eu falei isso hoje no início da live. O seu não é seu pai. Isso significa que ele não tem que te educar, ele não tem que pagar tudo para você, ele não tem que fazer tudo do jeito que você quer. Porque às vezes o pai faz tudo do jeito que você quer enquanto você é criança, mas claro que vai te dosando e te pondo limites, né? Só que o seu marido não vai fazer isso com você, ele não tem que te educar e muito menos te dar tudo o que você quer, certo? Então, tudo bem se você não trabalha, se você cuida da casa, porque, como eu já disse também, para mim, o cuidado com a casa é muito mais difícil do que o cuidado que eu tenho no meu trabalho, nos meus trabalhos, né? Eu realmente não gosto das coisas da casa, certo? Então, eu trabalho fora para ajudar nas despesas de casa e ter as pessoas para fazer as coisas aqui na minha casa, né? E trabalho muito, por sinal, certo? Então, assim, vocês precisam, se vocês estão num relacionamento machista ou não, porque você nunca pensou nisso, vocês precisam pensar o que vamos fazer? O que é bom para nós? Porque muitas vezes a mulher, ela pede demais e quer demais do marido. E aí, não só no sentido de carinho, de amor, de sexo,
mas no sentido material, do dinheiro, de comprar coisas, né? Então, é preciso, se você, mesmo que você trabalhe ou que você não trabalhe fora de casa, é preciso vocês terem os combinados, é preciso vocês terem acordos, né? Porque suponhamos que é ele que paga todas as contas e ele que te deu o seu carro. Tá tudo certo, maravilhoso, né? E aí você quer trocar de carro. Mas tem outras coisas que são prioridades e o dinheiro que ele está tendo no momento não vai dar para trocar seu carro. Então, por isso, vocês precisam negociar e conversar sobre esse assunto. Só que o que acontece é que muitos, inúmeros, eu acho que a maioria dos casais não conversam sobre dinheiro. E aí é que está a grande questão. Porque aí vem uma sucessão de brigas, né? E sobre o machismo, o Elias, eu sempre gosto de trazer alguma coisa, gente, de alguém que escreveu sobre esse assunto que eu estou falando aqui, né? Que são livros que eu li, são coisas que eu li, artigos, enfim, e coisas que eu acho que são pertinentes ao que a gente está falando agora. Então, Elias Torres escreveu o seguinte: machismo nunca foi e nunca será sinônimo de virilidade, superioridade e coragem. O machismo é um jeito estúpido e medroso de ser homem. Até que ponto, né, que isso é verdade? Porque, na verdade, gente, para mim, eu não sei para você, mas para mim, ser homem não é prover. Para mim, ser homem é saber lidar, saber tratar, é respeitar, sabe? É saber dar amor, receber amor, saber ouvir, saber calar. São várias qualidades, habilidades que as mulheres precisam ter também. Então, isso para mim é ser homem, né? Para mim, o homem que é muito machista, muitas vezes ele nem respeita a mulher como ela deveria ser respeitada, né? Então, eu concordo plenamente. E, às vezes, muitos homens se fazem, ou até são machistas mesmo, porque eles não sabem exatamente como lidar em várias situações da vida. E aí, eles piram o macho, né? Eles abrem as asas como os gaviões, né? Para poder se defender até às vezes, porque eles não sabem nem o que fazer diante de certas situações, né? Então, é exatamente isso, e eu concordo muito com o Elias. E o William Johnson também escreveu o seguinte: isso aqui é para você, tá? Escuta isso. A mudança mais significante na vida de uma pessoa é uma mudança de atitude. Atitudes corretas produzem ações corretas. Então, independente de ser machista ou não, você tem que parar para pensar e analisar o que você realmente está pensando sobre ele. Os seus pensamentos são bons? Você tem orgulho desse homem que está com você? Porque se você não sabe, tudo o que você pensa sobre ele, você reage de acordo com o que você pensa. E às vezes nem é o que ele é, de fato. Entende? Como as coisas se confundem e se misturam o tempo inteiro, né? Por isso, é para você abrir o olho, o ouvido e prestar atenção nas falas, nos gestos, em tudo que acontece entre vocês. Para você entender em que tipo de relação você está, em que tipo de casamento você está, né? E eu quero te pedir mais uma vez para você me ajudar a ajudar outras mulheres, enviando esse vídeo aqui para outras amigas, parentes, irmãs, irmãos que estão com problemas no relacionamento. Os estudos comprovam que mais de 90% dos casamentos que acabaram em divórcio, em separação, poderiam ter sido salvos se eles tivessem sido acompanhados por pessoas especialistas em relacionamentos, tá? Então, me ajuda. Dá um likezinho nos vídeos e me segue no YouTube, tá ok? Assim, você ativa as notificações e não perde nada, tá? Eu vou te contar um pouquinho agora de um episódio que aconteceu aqui na minha vida, não comigo, mas de uma aluna minha.
Eu tive uma aluna na escola do relacionamento que ela sempre comentava, né, que o marido dela era super carinhoso com ela, tanto em casa quanto, gente, mas hoje eu acho que estou gaguejando demais, meu Deus. Vou repetir. Ela falava sempre que o marido era muito carinhoso com ela e mesmo quando eles saíam de casa também na frente de outras pessoas, ele era super carinhoso com ela, porque tem algumas pessoas, que pode ser mulher ou pode ser homem, que são mais tímidas, né, na frente de outras pessoas. E aí elas ficam mais afastadas. Então, ela comentava que o marido dela era muito carinhoso mesmo com ela. Os dois trabalhavam fora de casa, então cada um tinha o seu dinheiro, né? E aí eles tiveram um combinado, né? Quem paga o quê na casa, né? E cada um pagava parte das contas e tudo certo, ficava tudo bem com eles. Só que o tempo foi passando e aí o marido dela começou a pedir para ela começar a pagar um pouco mais de contas, sabe? Assim, era mais ou menos. Ai, deixa eu beber água, só um minuto. Secou a garganta. Então é o seguinte, depois de um tempo, o marido falou com ela que queria que ela pagasse algumas outras contas lá, porque ele estava querendo fazer uma coisa nova, não preciso entrar em detalhes aqui, né? E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, ele veio e pediu de novo para ela pagar mais, porque ele queria fazer mais coisas, né? E só que ela não sabia exatamente o que ele queria fazer, quanto custava, enfim. E isso foi virando uma coisa todos os dias, todos os meses. Isso foi virando uma coisa normal. E ela começou a pagar muito mais do que ele. E isso, assim, eles não chegaram a sentar para falar, não, então você vai me emprestar o dinheiro, mas tal mês eu te devolvo o dinheiro. Não. Ele simplesmente falou com ela para pagar, depois voltou ao normal, depois ela pagou de novo, voltou ao normal, depois ela continuou pagando e pagando e pagando e pagando. E aí ela começou a ficar irritada, né? Ela começou a ficar muito desconfiada dele. Ela começou a achar que ele estava traindo ela, que ele devia estar gastando esse dinheiro era com outra mulher, né? E isso, gente, acontece com muitas pessoas, muitas. E talvez isso pode já ter acontecido com você, certo? Né? Então, diante dessa situação, desse medo, essa sensação dela, assim, de autoestima lá no chão, né, achando que ele estava com ela por causa do dinheiro, sabe? Mesmo ela tendo dinheiro e ele tendo dinheiro dele também, né? Só que no fim, não era nada disso. Porque que bom, né? Que não era isso. Que bom que ele não estava fazendo nada de errado e que bom que ela estava dentro do curso da escola do relacionamento. Porque lá ela podia expor essa situação para mim. Quando ela não queria expor dentro do grupo, ela falava comigo no privado, né? E aí eu fui ensinando para ela, passando até na frente alguns dos módulos para ela poder conseguir resolver o problema dela. E ela foi aplicando essas técnicas na medida do que eu ia falando e ela foi tendo resultados positivos, né? E aí, esses resultados, essas técnicas, né? Esses resultados não. Essas técnicas, um pouco delas eu vou te ensinar hoje aqui, daqui a pouquinho, nós já estamos chegando na hora, não vai embora não, tá? Porque ela foi aplicando e foi tendo resultados. E aí ela percebeu que não era nada daquilo, ele não estava traindo ela. O que estava acontecendo é que ele pediu, ela aceitou, ela não perguntou o que era, para que era, como que era, e não combinou nada. E ele foi pedindo e pedindo e pedindo, e ela foi abrindo a bolsa para ele, né? Quando ela entendeu que o que faltava era conversar, tudo foi mudando, né? Porque eles começaram, ela, né, teve a iniciativa de pegar as técnicas ensinadas pela escola do relacionamento e começar a aplicar. Então, ela foi aplicando aos poucos. Dessa forma, ela foi conseguindo entrar num acordo com ele. Porque o que faltava era um acordo. Só isso. Para poder ela tirar aquilo da cabeça e ter o que ela achava que era certo, né? E não tem problema nenhum se
o meu marido tiver um problema na empresa dele e eu tiver que pagar as contas da casa por alguns meses. Se o meu dinheiro for suficiente para isso, está tudo certo. E era o caso dela, ela conseguia manter isso, né? Só que chegou num ponto que ficou ruim, porque ela ficou desconfiando dele. E aí eles começaram a conversar, aos poucos eles começaram a ter mais facilidade de dialogar com as técnicas, né? E organizaram então a vida financeira deles para poder ficar tudo certo conforme eles tinham combinado no início, né? Combinado mais ou menos, eles foram fazendo, eles não sentaram. Mas aí eles aprenderam, então, um jeito de conversar, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Ela estava realmente pensando errado a respeito do que ele estava fazendo, né? Ele estava investindo em outras coisas e não gastando com outra mulher. E por que que eu estou te falando isso aqui, estou te contando isso aqui, né? Como eu já falei para vocês, tem algumas alunas que eu falo os nomes que elas já estiveram aqui ao vivo comigo e elas já deram depoimentos, inclusive estão salvos aí nas lives para trás, né? Mas algumas não deram depoimentos, outras não têm coragem, não querem, então para a gente não expor, a gente conta o caso, mas não conta o nome da pessoa, em alguns casos aqui. E esse é um deles, que ela é uma pessoa mais reservada, então a gente conta a história e tá tudo certo. Para as pessoas que estão assistindo entenderem que as coisas acontecem com todo mundo. A questão é a gente saber o jeito certo de lidar, né? E para isso a gente tem técnicas. E eu estou te contando isso justamente porque talvez você pode estar passando por isso nesse momento ou pode já ter passado por isso em algum momento na sua vida, né? E se você quiser aprender o jeito certo, né, se transformar em uma mulher desejada e valorizada pelo seu marido, não ter essas dúvidas todas aí, me segue no YouTube, ativa o sininho para ativar as notificações, curte os vídeos, porque isso é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas de forma gratuita. O YouTube, ele observa, né, se as pessoas estão assistindo, quanto estão assistindo, para liberar para mais pessoas assistirem. Então, isso é muito importante para mim, você curtir os vídeos, tá certo? E eu estou contando com você, tá bom? E eu sei que o relacionamento, gente, é difícil, né? Não é fácil. Relacionar não é fácil. Nunca foi e nunca será. Mas quando eu falo relacionamento, em todos os sentidos, com os pais, com os filhos, com o marido, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com seus funcionários, se você é uma empreendedora ou um empreendedor, né? E eu sei que às vezes tem vários momentos na vida, você pode estar sentindo que ele não te apoia. Às vezes você está cansada, sabe? Cansada de tantas brigas. Quantas pessoas estão cansadas de tantas brigas? Inúmeras. Muitas e muitas e muitas mulheres. Só que os homens cansam também. Não é só você. Não é só você que se sente assim. Se é que você está se sentindo assim. É uma das coisas que a gente mais escuta das mulheres que eu atendo aí, certo? Muitos casais nunca pararam para conversar sobre dinheiro. Você e o seu marido conversam? E a maioria dos casais que não pararam para conversar foi porque eles não vivenciaram isso enquanto filhos, eles não viram os pais fazendo isso, e aí eles não aprenderam, ou então porque eles têm vergonha de falar sobre esse assunto. Para muitas pessoas é difícil falar sobre dinheiro, é difícil falar, às vezes, para o casal, quem paga o quê, né? Porque os dois ficam com medo de ofender um ao outro, sabe? Mas esse é o maior erro, porque quando um paga mais do que o outro, e isso não foi combinado, isso gera um buraco dentro da pessoa, e isso gera muita raiva, isso gera briga, descontentamento entre o casal, né? E muitas vezes está brigando e não sabe por quê. É porque não falou nada, mas ficou com essa coisa aqui, ó, esse bolo aqui, tanto que seja a mulher, tanto que seja o homem, né? Quando um paga mais do que o outro e se sente injustiçado, isso é horrível, sabe? Mas, gente, eu entendo que isso não seja fácil, mas é muito importante. Muito importante. A gente, sabe, talvez um não gosta de falar quanto ganha para o outro, né? Tá tudo certo, mas pelo menos, então, vamos combinar quais as contas nós temos,
né? Quais você pode pagar? Quais você pode pagar? Entende? Vamos sentar para poder dividir as coisas, para não dar a sensação nem para um nem para outro que um está empurrando para o outro. E aí, quando eu falo lá hoje no início, né? O que você pensa do seu marido, repetindo o que eu falei mais cedo, que o seu marido não é seu pai, e que com o seu marido você transa, e às vezes ele paga as coisas para você, mas com seu pai é diferente, ele te educou, ele te ensinou, ele te pôs limites, mas tem determinadas coisas que ele não vai fazer, assim como o seu marido não vai fazer. Então, por isso a gente precisa aprender a conversar, ter os combinados, né? Tem um mosquitinho me rodeando aqui, certo? Então, cuidado, porque esses desentendimentos que aparentemente não são nada, e que, tipo assim, porque ele ganha mais ou porque ela ganha mais, ela tem que pagar mais coisas, né? Isso pode acabar promovendo uma grande rachadura aí nesse casamento, nesse relacionamento, sabe? E como uma rachadura de parede, ela pode ir crescendo, 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 até um momento que não tem solução mais, que não tem jeito de remendar, né? As paredes a gente remenda, por maior que seja o trinco, mas às vezes um relacionamento não tem jeito da gente remendar, né? Então, se vocês não conversarem, vocês realmente vão brigar muito, por falta exatamente de combinar as coisas, de ter as coisas estabelecidas, de como fazer, o que fazer. Presta atenção nisso. Porque mesmo que vocês tenham um poder econômico altíssimo, ou mesmo que vocês tenham um poder econômico baixo, é preciso ter combinação. É preciso ter acordo, tá certo? E agora eu vou te ensinar os passos que você vai fazer para que você mude aí a sua relação com ele, que às vezes essa coisa de você estar pensando sobre ele, coisas que não são devidas, que não são reais, podem estar estragando e destruindo o seu casamento, tá certo? Então, o primeiro ponto é o seguinte: você precisa se lembrar o tempo todo, de novo, que ele não é seu pai, entende? Não é seu pai, certo? Porque o seu pai foi quem te educou, foi quem cuidou de você, foi quem te deu tudo em termos de dinheiro até um determinado momento da sua vida, né? E tem muita gente que mesmo depois que casa, vem de uma família muito abastada, às vezes o pai ainda manda dinheiro para os filhos. Que bom, né? Para quem tem essa possibilidade. Mas esse é o primeiro item. Separe. Pai é pai, marido é marido. E o seu marido não tem obrigação de dar tudo para você, tá certo? Não esquece disso, porque às vezes você cobra dele, né? Como eu falei mais cedo hoje, machismo. Tem machismo, mulher que é machista e tem homem que é machista também. E tem casal que os dois são machistas. E aí vira briga, porque às vezes a mulher quer porque quer determinadas coisas, ele não tem condição de dar, e aí vira briga pura. Então, cuidado com isso, tá certo? Cuidado, porque o que você pensa sem conversar com ele pode não ser o que está certo e o que vai ajudar no relacionamento de vocês. O segundo ponto, faça ajustes com ele. O que são os ajustes? Gente, vocês precisam conversar. Por quê? Vocês têm hábitos diferentes, certo? Vocês têm hábitos iguais quando vocês gostam de coisas iguais juntos. Mas antes de casar, vocês tinham hábitos que permanecem depois que vocês casaram. Então, é preciso entender que você tem coisas suas, ele dele, e vocês têm coisas em comum, certo? A gente precisa ter a individualidade da gente, mas a gente precisa combinar as coisas, porque a gente precisa alinhar. Suponhamos que, eu faço questão de jantar num restaurante, almoçar num restaurante todo domingo, por exemplo, né? Mas ele gosta de almoçar na casa dos pais todo domingo. Então, vocês precisam chegar num acordo, concorda? Vamos combinar, a gente precisa agradar os dois. Não é 8 nem 80, é um meio termo. A gente vai um dia na mãe e a gente vai um dia no restaurante, beleza? Outro dia pode fazer na sua casa, pode convidar outras pessoas, amigos, enfim. Tem que combinar, certo? Mas isso eu tô te falando as coisas mais simples, né?
Vídeo pausado. Pessoal do YouTube, só um minutinho, só ver se o Instagram volta aqui. Ele pausou e está reconectando, tá? Para eu passar para o próximo item. Ok. Pausou de novo, meu Deus. Oh, gente. Tem dia que é assim, né? Tá tentando reconectar. Voltou. Gente, deu uma pausinha aí, mas eu fiquei esperando voltar aí para falar com vocês, tá bom? O pessoal do YouTube tá aqui esperando, né? Estamos aqui. Então, ó, faça esses ajustes com ele, tá certo? Todo mundo tem que ceder. O casamento é uma sociedade. E uma sociedade numa empresa só vai dar certo se for 50% bom para um e 50% bom para o outro. Porque se for 80% bom para um e 20% bom para o outro, não vai dar certo. Essa sociedade, a não ser que tenha sido combinado antes, né? Mas geralmente não é assim que funciona. Né? Sociedade pode ter vários sócios, cada um tem X%. Mas nós estamos falando de 2 sócios, marido e mulher. Então, isso é importante, certo? A outra coisa. Bom, primeiro, antes de passar para o próximo passo, vocês têm que saber que, com esses hábitos diferentes, o que é mais importante para você e para ele? Para vocês entrarem nesse acordo aí, né? Nesses ajustes aí, de organizar a vida de vocês. Ninguém adivinha. E se a gente não falar e não perguntar para ele, aí vira briga mesmo. Por isso que tem tido muita separação. Porque ninguém quer conversar e ninguém quer ceder. Aí não tem jeito, né? O terceiro item, que é façam acordos. Eu falei isso mais cedo, né? E olha, talvez, principalmente na parte financeira, certo? Se vocês não fizerem acordos, isso pode gerar grandes problemas, como eu já falei agora há pouco. Então, se você não estiver atenta, exatamente a parte financeira pode ser a origem das brigas de vocês. Porque às vezes, ou ele ou ela estão se esforçando, assim, sabe, quando tá dando o máximo para poder fazer o gosto do outro, mas não está satisfeito e às vezes está ficando em dificuldade. Então tem que ter cuidado com isso. A gente precisa ter coragem de falar, sabe? A humildade, gente, é para todos, homens e mulheres. Homens têm mais dificuldade por causa dessa questão do machismo. Mas ainda assim, é importante a gente perguntar, tá? Perguntar não ofende, é só perguntar do jeito certo, né? Isso que é importante. O quarto item é conciliar as vontades. Eu falei agora há pouco sobre o almoço, né? Mas vamos lá. Vocês precisam conciliar e fazer as vontades dos dois, tá? Tem que ser uma coisa balanceada, né? Organizar aí como vão gastar o dinheiro de vocês, né? Às vezes tem gente que só gosta do luxo, e aí quer almoçar, mas só serve no restaurante mais caro. Tá, beleza, pode ir almoçar, mas às vezes o dinheiro vai dar para almoçar nesse lugar só uma vez a cada 6 meses, tudo certo. Então, deixa de sair alguns dias porque quer lá a comida desse lugar. Tudo certo? É uma combina? Todos estão de acordo? Beleza. Né? Então, é exatamente assim que a gente tem que fazer. Né? Não adianta você ficar pensando que você quer X e Y porque ele é assim ou assado. Isso é o seu pensamento. Entende? E muitas vezes a gente não enxerga a realidade das coisas. A gente muda a realidade das coisas que a gente vê, porque a gente interpreta as coisas de um jeito que às vezes não é. E tá tudo certo, acontece isso naturalmente. Só que muitas vezes a gente não percebe. Então, esse é um grande problema. Eu preciso procurar entender qual que é o sentimento dele, como que ele está vendo as coisas, porque, gente, quantas vezes eu estava com raiva do meu marido porque eu estava achando que ele estava fazendo X ou Y, ou deixando de fazer X ou Y, e ele não estava fazendo nada disso. Eu é que estava nervosa, problemas, e enfim, e eu estava colocando a culpa nele. Quantas vezes eu vejo as minhas alunas fazerem a mesma coisa? A culpa é dele. É muito fácil fazer assim, ó, apontar o dedo. É fácil demais. Mas quando apontam o dedo para a gente, não é fácil, né? Então pensa nisso. Pensa no que você está, como você está analisando as coisas que ele faz. Se realmente você está sendo honesta com ele e com você mesmo.
certo? Porque muitas vezes a gente está sendo desonesto. A gente está colocando a culpa nele, mas a gente tem culpa também. Então tem que ter cuidado com isso, tá certo? E se você quer deixar de ser uma mulher comum e se transformar em uma mulher desejada pelo seu marido e valorizada por ele, me segue no YouTube, clica no sininho, ativa as notificações, dá um joinha, curte os vídeos lá, porque isso é muito importante para mim, para que o YouTube veja que o que a gente fala aqui são coisas importantes e podem ajudar milhares de mulheres de forma gratuita, né? Que ainda não sabe que eu passo todos os dias técnicas aqui para melhorar os relacionamentos, né? Então, nós publicamos todos os dias vídeos curtos, de segunda a segunda, e toda terça e quinta as nossas lives, às 19h19, né? Tudo de forma gratuita, gente. Tudo de forma gratuita, não tem nenhum patrocinador. Porque o meu objetivo é ajudar, de verdade, o maior número de mulheres possível, para que elas não passem pelo que eu passei, para que elas não sofram tanto que eu já sofri, por não entender de uma série de coisas, tá certo? E atenção ao que eu vou te falar agora. Atenção. O jeito errado é achar que ele tem que te dar tudo. Eu vou repetir. O jeito errado é você achar que ele tem que te dar tudo que você quiser. Porque isso não vai funcionar desse jeito. Ele não é seu pai. Lembra disso, tá certo? E uma coisa que você vai... Exercício de casa, tá? Tarefa de casa hoje. Você vai começar a fazer uma anotação. Bom, ou no bloco de notas do seu celular, ou escolhe aí um outro lugar para você anotar isso. Uma agenda, um caderno, sei lá, um bloco de notas, não sei. O celular é bom porque você está sempre com ele, né? E aí você vai ali e ele já fica ali arquivado, certo? O que você vai fazer? Você vai escrever lá nesse lugar que você for anotar tudo o que te incomoda no seu casamento. Tudo o que você acha que ele faz que não é bom, que você não considera que seja bom, certo? Pode listar 20, 30, 40, 100 coisas, o tanto que você quiser, certo? E depois você escreve, depois que você escreveu essa lista, ou ao mesmo tempo, do outro lado, ou em uma outra folha, você vai escrever o que você gostaria de mudar. O que você gostaria que mudasse no seu casamento, no seu relacionamento, sabe? Tem coisas que às vezes acontecem todos os dias e a gente vai com raiva daquilo, incomodada com aquilo, mas a gente vai levando aquilo. E aí, uma hora a gente solta os cachorros, não precisava ter soltado os cachorros se tivesse falado antes, né? Então, anota essas coisas. Por que eu estou te pedindo para anotar? Tudo o que você anota, para anotar, você tem que parar para pensar. E quando você para pensar, você analisa, você tem clareza do que realmente acontece e do que realmente você sente com cada coisa que acontece, certo? Depois que você escrever tudo isso, e vai acontecer de você começar a fazer essa lista e depois, alguns dias, num dado dia, aconteceu uma coisa que você não gostou, você fala, nossa, vou anotar isso aqui na lista. Não tem problema não, pode acrescentar essa lista o tanto que você quiser, tá certo? Depois que você fizer essa lista, você vai colocar tudo o que você quer mudar em ordem de prioridade para você. Então, por exemplo, eu não quero que ele deixe a toalha na cama, eu quero pintar minha casa, eu quero reformar meu jardim, eu não quero... sei lá. Tá bom, esse tanto de coisa que eu já falei, né? Aí, o que é prioridade de você, né? O que é prioridade sua sobre, por exemplo, esses 3 itens? Então, por exemplo, eu quero pintar minha casa, é prioridade. Então, onde a gente vai economizar para pintar a casa? Se o dinheiro não está dando, entende? É porque aí você vai anotar o que você quer e vai pensar, por que eu não tenho ainda? O que eu tenho que fazer para conseguir? Né? Você coloca as prioridades e aí você vai começar a pensar, então. E aí o ideal é que você comece a fazer isso junto com ele. Isso é maravilhoso para aumentar a afinidade entre o casal, tá? Você fala, eu queria tanto isso, uma coisa de cada vez, tá? Eu queria tanto, por exemplo, pintar a casa. Ou então, eu vou falar do jardim. Eu queria muito mudar o nosso jardim. O que a gente pode fazer? O que a gente pode economizar?
Aí você pode dar a ideia. Ah, eu pensei em a gente deixar de almoçar fora, por exemplo, esse mês todo, para a gente pegar esse dinheiro e aplicar no jardim. Tá tudo certo? Você está de acordo? Aí, por exemplo, ele vai falar: ah, não, eu acho que 2 vezes por mês a gente deixa, mas as outras 2 a gente vai. E aí a gente demora um pouquinho, mas a gente faz a troca do jardim. Entende? É negociando, porque quando ele sonha junto com você, tudo fica diferente, né? E aí você começa a pensar diferente dele. Muitas vezes você pensa coisas ruins dele porque você não conversou com ele. Você está sentindo aquilo, ele nem imagina que ele está fazendo você sentir aquilo. Porque a gente não imagina que as pessoas sentem o que elas sentem quando a gente faz as coisas, né? Principalmente quando são coisas ruins, coisas negativas, raiva, tristeza, cobrança, né? São várias coisas. Então, faça essa atividade que eu vou deixar aí para você, que é o dever de casa, né? E coloque isso em prática. Comece a realmente conversar com ele. Pare de pensar coisas ruins dele, porque isso só detona seu relacionamento e afasta vocês cada vez mais, tá bom? Vai fazer isso aqui que eu falei com ele e você vai ver o quanto vai melhorar toda essa situação. Tá certo? Beijo grande, agradeço muito por você estar aqui. A gente se vê, então, Hoje é que dia, gente? Estou perdida no tempo. Hoje é terça. A gente se vê na quinta-feira, então, tá bom? Beijo grande e até mais. Paz e bem para todos vocês.